câncer é uma das doenças mais preocupantes, mas também uma das que mais tem possibilidade de tratamento e cura. Dia 27 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer e é sobre os diferentes tipos da doença, os tratamentos, a prevenção. E a gente vai conversar agora no quadro de saúde. Com a gente, o cirurgião oncológico do Hospital Nossa Senhora da Conceição, Dr. Ricardo Cruz. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Luiz. Bom, vamos começar. Hoje a gente está falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Hoje é o Dia de Combate ao Câncer Infantil, correto? Eu estava com essa informação aqui. Exato. Né? Dia de Combate ao Câncer Infantil, hoje, né? Dia 27, o Dia de Combate ao Câncer. Para a gente começar, o que é o câncer? A gente ouve tanto falar em diferentes partes do corpo. Como é que a gente pode resumir essa doença? E ela pode se manifestar, hoje, no caso, o câncer infantil, mas pode se manifestar em qualquer fase da vida? Sim, perfeitas informações. Câncer é um crescimento de células, que são células nossas mesmo, que sofrem mutações ao longo da nossa vida. Às vezes a gente já nasce com elas e a gente vem a manifestar um crescimento desordenado de células que vão acabar com o crescimento invadindo outros órgãos ou mandando células para outros órgãos que normalmente não poderiam ter. Então a gente, frente a isso, procura fazer tratamentos para tentar bloquear ou tentar até mesmo, se possível, extirpar toda a doença para tentar a cura do paciente. Bom, se a gente pegar aqui, as pesquisas revelam números que são preocupantes mesmo. As pesquisas mostram a ocorrência de 1.200.000 novos casos de câncer só no biênio 2018-2019. Quais os tipos mais comuns, né? Dá para pegar, por exemplo, imagino no caso dos homens e das mulheres, até mesmo porque a gente tem o outubro rosa e o novembro azul. O mesmo tipo de câncer pode afetar de formas diferentes homens e mulheres também nesses casos, nas diferenças? Sim. O principal para as mulheres é o câncer de mama, né, que a gente agora acabou de sair do outubro rosa, em termos de números, né, em absolutos. E no homem o principal é o câncer de próstata, ambos relacionados à parte hormonal, né, principalmente. Esses tumores são os mais comuns, claro, situando os tumores de pele, que são os mais comuns, né, que a gente tem. A gente, quando analisa, a gente pensa sempre primeiro nos não pele, né, não melanoma. E depois disso, varia conforme a prevalência, o câncer de pulmão, o câncer de cólon, e depende do país, né, com as exposições, o câncer de colo uterino, por exemplo, nas mulheres, que infelizmente no Brasil é a terceira maior causa de câncer nas mulheres, que é relacionado basicamente à exposição para o HPV, principalmente para a exposição ao HPV, que é o vírus que a gente poderia evitá-lo, né, de transmissão para as mulheres e diminuir essas nossas taxas. Especialmente com as campanhas de vacinação que a gente tem, que são bem recentes. Exatamente, que a tristeza que eu vi que eles não conseguiram, mesmo com toda a divulgação da mídia e da imprensa, para conseguir com que a população fosse vacinar seus filhos, a gente conseguiu uma cobertura vacinal de 40%, que é abaixo da metade do que se esperava, de 80%. Isso certamente vai refletir futuramente em mais pacientes que a gente vê nos hospitais sofrendo com câncer, que infelizmente muitas vezes chegam para a gente sem possibilidade de a gente conseguir uma cura. Sim. No caso do câncer mais raro, qual o câncer ou os tipos de câncer mais raros? E, por exemplo, na questão de tratamento, tanto os mais comuns como o câncer de pele ou um câncer mais raro, hoje a medicina evoluiu. O que está mais difícil de tratar hoje em dia, para a gente ter uma ideia, e o que está mais fácil de se tratar? É interessante. A quimioterapia, por exemplo, que depois da cirurgia foi o segundo passo que nós demos como sociedade para tratamento do câncer, para ter uma ideia, ela nasceu em 1948. Se a gente parar para calcular, não faz tanto tempo assim. E hoje a gente tem uma infinita gama de opções terapêuticas para o tratamento de diversos tipos de neoplasia. Então a gente tem evoluído, não a velocidade que nós gostaríamos, mas já tem se relatado, principalmente nos Estados Unidos, que tem um banco de dados muito mais robusto e qualificado. A gente consegue ver que tem tido uma queda na mortalidade dos cânceres. Isso também tem propiciado, evidentemente, um maior número de cânceres, visto que as pessoas estão vivendo mais e acabam tendo mais neoplasia. O que chama atenção, entretanto, é que a gente está vendo cada vez mais câncer em pacientes mais jovens. O que chama atenção é que vai contrário àquela ideia que a gente tem do câncer estar aumentando em função do aumento da idade, da população que está vivendo, envelhecendo mais, né? Se essa teoria fosse correta, e né, em parte, a gente não viria nas populações mais jovens, por exemplo, pessoas de 27, 35 anos, tendo neoplasias que normalmente a gente vê em pessoas de 60 anos. Sim. Né?
O que leva a gente ter que começar a discutir como sociedade, a gente começar a abordar os fatores de risco para tentar reduzir essa incidência que está aumentando. Bom, vamos entrar nesse ponto, então, que eu acho que é um ponto imprescindível para a gente poder entender essa doença. A gente já elencou aqui fatores genéticos, que a gente pode carregar de uma geração para outra. A gente já elencou aqui hábitos, péssimos hábitos, estilo de vida corrido, estresse, tabagismo, alcoolismo. E a gente pode incluir também a questão das dietas hoje, nessa correria, os fatores de risco. Até mesmo fatores geográficos, como a gente estava no começo da nossa conversa, podem influenciar. Quais são os principais fatores de risco e como é que a gente poderia ter uma vida melhor, com mais qualidade, tendo uma chance menor de ter câncer? Os principais já elencaste. Eu acho que o maior que a gente deveria combater, que é o mais fácil de se combater, que é o tabagismo, né? Excetuando o Keith Richards, que é o único que eu acho que é uma sumidade que consegue conviver bebendo e fumando da maneira que fuma e sem ter. A maioria das pessoas acabam desenvolvendo, às vezes não só neoplasias, mas outras patologias, que seria uma coisa que a gente poderia facilmente abordar e diminuir esse fator de risco. Mas existem fatores de risco que a gente ainda não aborda, né? Como, por exemplo, o uso, a contaminação dos alimentos que nós temos, né? A gente viu através da imprensa e, claro, do Ministério Público, o uso de formol em leites, por exemplo. A gente sabe que formol é um produto cancerígeno, né? Quanto tempo a gente ficou exposto a isso, né? Quantas pessoas beberam leite contaminado e outras coisas também, como o próprio agrotóxico, né? Nós estamos num país que usa agrotóxicos. Teve estudo agora da URGS com relação à população que vive em zonas de uso de agrotóxico, que não é só aquela... infelizmente, o agrotóxico ele não age só com a pessoa que está aplicando o agrotóxico, mas tem a impregnação no solo, tem a distribuição para dentro do alimento, e isso é vendido para a gente no supermercado depois com taxas que a gente não tem sempre como mensurar. E esse é o problema, porque essas mutações que vão ocorrendo, elas são cumulativas, elas não se desfazem. Então, conforme a gente vai tendo cada mutação dentro das células, a gente vai diminuindo as defesas naturais que nós já temos contra o desenvolvimento desse crescimento desordenado de células. Então, a gente fica mais propenso a ter neoplasia. Então, está no momento de a gente começar a discutir enquanto sociedade se realmente esse barateamento que nós temos com relação à produção em larga escala de alimentos, se a gente não tem que começar a repensar isso e retroceder um pouco, para poder a gente se expor menos a produtos que vão nos trazer problemas para a saúde. Bom, para a gente encerrar, doutor, já agradecendo a sua presença, algumas dicas aqui a gente já pegou, mas, por exemplo, para finalizar, dicas para se prevenir, além de bons hábitos, o check-up é fundamental, a gente fazer as revisões, as consultas com o médico. A partir de que idade, já que a gente tem a presença do câncer infantil, hoje, ou cada vez mais, como o senhor disse, cada vez mais cedo as pessoas manifestam algum tipo de câncer, quando é imprescindível, a partir de que idade é imprescindível fazer, né, o check-up, fazer os exames? Bom, a idade mágica, se a gente pensar, é 50 anos. Né? 50 anos é quando se indica começar a fazer as mamografias, 50 anos é quando vai se iniciar o exame de toque para ver câncer de próstata, 50 anos é quando vai se iniciar também a realização de colonoscopias para procurar neoplasias no tubo digestivo. Claro que tem nuances em relação a indicações, fatores de risco, história familiar prévia, isso pode anteceder um pouco a realização dos exames, mas o principal acho que já falaste, a prevenção, né? Acho que antes mesmo do diagnóstico precoce, a gente tem que pensar na prevenção. Então, praticar atividade física, procurar cuidar com sobrepeso, evitar o uso de drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, um consumo moderado de bebida alcoólica, tudo isso propicia, auxilia em evitar que a gente venha a ter essas mutações. A parte genética, infelizmente, a gente não tem nada para fazer no momento para modificar quem já já possui o risco. Tem os aconselhamentos genéticos de pesquisar se a pessoa já tem uma história familiar, fazer a pesquisa genética para ver se a pessoa é mais propensa, que temos o caso da Angelina Jolie, que é o mais fácil de recordar. Mas importante é a gente, dentro desses fatores, tentar diminuir esses riscos. E eu faço um convite também, no domingo, apesar de ser dia 27, no domingo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica vai estar imbuída nacionalmente para fazer
uma divulgação, esclarecer dúvidas da população. Vai ser no Brasil inteiro. Em Porto Alegre vai ser ali no Parcão, entre as 9 e as 3 horas da tarde. Então vai ter profissionais onde vão estar podendo esclarecer dúvidas que a população tenha. E falando também, pegando o gancho também, lembrar o Hospital Conceição para doação de sangue para os motociclistas, também. que é um dos principais hospitais que atende a população. Sim. Na parte de câncer, e temos um hospital sendo construído aí graças à benevolência dos parlamentares gaúchos que doaram para a gente poder construir o hospital do câncer. Doutor Ricardo Cruz, seja sempre bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite, e a gente se encontra em uma outra oportunidade aí para tratar de cada câncer, falar sobre diferentes tipos de câncer especificamente. Com o maior prazer. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado a todos também do Hospital Conceição.